Durante a graduação, eu já vinha numa linha de pesquisa que era semelhante à temática geral da pós-graduação. Então, eu vinha ali pesquisando sobre educação midiática, meu TCC foi sobre esse tema também, e isso me despertou muito interesse quando eu fiquei sabendo dessa pós-graduação. E na pós, eu pude expandir isso para muito além de mídias, de tecnologia, da educação midiática em si, mas também para entender esse aluno como protagonista dessas ações. Colocar nele o papel central de ele agir dentro dessas plataformas, com essas tecnologias, e não somente aprender a manuseá-las, mas se tornar ativo com elas. Eu atuo numa periferia do Distrito Federal, né, o Recanto das Emas é, de certa forma, uma região que tem uma condição mais precária, tanto de acesso dentro da escola, fora da escola. As crianças têm certa limitação nesse acesso, porém não dá para negar que elas têm esse acesso, né. O celular dos pais ali, principalmente. Então, eu vejo os impactos principalmente em eles estarem mais capacitados a acessar esses recursos de forma consciente. A maioria deles só pegava o celular ali para jogar, nunca tinha feito uma pesquisa, ouvia muito falar de inteligência artificial, mas nunca tinha tido um contato concreto para algo, além de puro entretenimento, sabe. Nunca tinha usado essas ferramentas digitais com outro viés, não só com viés pedagógico, assim, sabe, mas para pesquisar coisas que eles se interessavam, para conhecer mais de algumas outras coisas, para tirar dúvidas. Então, dentro da pós-graduação, eu pude levar muito disso para eles, de usar com mais consciência o pouco que eles já tinham acesso. Contagiou bastante, especialmente no último ano, né, agora em 2024, em que eu tinha colegas, assim, que ficaram bastante interessadas, né, e eu sempre levava nas nossas coordenações coletivas, né, para o meu grupo ali, principalmente, o que eu estava fazendo, o que eu estava planejando, o que tinha a ver com a pós, como que a gente podia acrescentar isso junto com o que a gente já estava trabalhando, para que também não atrapalhasse o caminho delas. E algumas vezes elas conseguiram acrescentar, aplicaram os planos de aula, e tive a oportunidade de solicitar, né, para que algumas colegas também aplicassem as atividades por mim. E isso também deu uma expandida, sabe, nesses horizontes, não só com o que eu já tinha levado para elas, mas delas também pensarem: "Ah, então fazer isso aqui também seria legal, então eu poderia transformar esse que eu já tenho aqui dessa forma, o que que você acha?". Então acho que, assim, foi um processo que foi gradualmente acrescentando ao trabalho das minhas colegas. É uma amiga muito próxima, então a gente tem muito esse contato, e aí ela me mandou o relato, ela mandou o áudio, assim, dos alunos, só que eu acabei não compartilhando, porque como a gente não conseguiu pegar termo e tudo mais, acabei deixando somente o relato dentro da proposta do trabalho. Mas foi muito legal, porque ela estava com uma turma de terceiro ano, perdão, segundo ano do ensino fundamental. Então era uma turminha ali menor, as crianças bem pequenas, e eles ainda não tinham tido essa experiência de pensar sozinhos como foi, né, o trabalho que eles fizeram, refletir sobre esse processo. Então, para eles foi algo bem diferente, eh, tanto na experiência quanto na questão de relatar isso, não somente falando, né, mas eles puderam alguns desenhar ali e tudo mais. Então, foi uma experiência interessante, principalmente não só pela questão da autoavaliação, mas pelo tamanho deles. Por serem crianças pequenas, por estarem tendo esse primeiro contato ali, então foi bem enriquecedor, sim. Muitos deles eu vejo que fazem porque tem que fazer e tudo mais, e quando eles param para refletir o processo, para entender o que que eles fizeram que foi legal, o que que eles gostaram de fazer, o que que eles podiam ter feito melhor, creio que eles desenvolvem mais consciência de que eles estão fazendo aquilo ali e não que a professora mandou eles fazer. Então, desperta não só neles essa consciência, mas acho que também o interesse, sabe. Apoia. A escola que eu estava, em ambos os anos, assim, eh, gostava muito de ver esse trabalho diferenciado sendo feito.
Em 2024 eu tive a oportunidade de fazer com eles o podcast, e a gente em turma decidiu fazer uma entrevista, né, eles estavam já querendo fazer uma entrevista, casou com o momento do trabalho, então nós fizemos entrevista com a equipe da escola, com a comunidade da escola. E qualquer pessoa que a gente chegasse para entrevistar ali e tal, explicasse, eles super apoiavam, faziam, depois perguntaram, quiseram ver o trabalho final. Na escola anterior que eu estava, tive bastante apoio, porque inclusive tinha uma sala de tablets no CEF 306, que era pouco utilizada, porque chegou junto com um projeto para alfabetização, mas ficava lá disponível para todo mundo e acabava que na correria de cumprir currículo, pouco se era usada, né, porque querendo ou não, é uma grande demanda, que a gente tem que cumprir durante o ano, e aí acabei tendo a oportunidade de usar a sala com a turma, consegui ali adequar a turma à quantidade de aparelhos disponível, porque infelizmente numa turma maior não comportava a turma inteira, mas da forma que eu consegui organizar ali deu certo. E aí depois disso sei que outras professoras começaram a usar com mais frequência. Então assim, ambas as escolas, muito apoio e incentivo até para fazer as atividades. Essa pós-graduação, assim, foi muito enriquecedora, de verdade. A metodologia também de trabalho eu achei fantástica, porque pude acompanhar alguns encontros síncronos, mas ter a disponibilidade destes encontros para assistir de forma síncrona é muito interessante. E também os materiais, né, em diversos formatos, não somente as aulas, assim, como as aulas gravadas, como os livros foram, assim, excelentes para o desenvolvimento dos trabalhos, de conhecimento. Pude ampliar muito, assim, uma visão, como eu falei, eu já gostava dessa área, mas ampliei muito, minha visão, minha perspectiva, meu repertório, para aplicar as atividades em sala de aula, e principalmente, eu creio que o que eu aprendi com a pós, foi aplicado de forma muito eficiente durante ela e vai ser aplicado muitas outras vezes durante a minha docência, né, meu exercício de docente. Tem muito a acrescentar não só a mim, mas às crianças que agora e futuramente eu terei contato, e acho que mesmo outros professores com quem eu tive contato não tendo acesso aos materiais, posso multiplicar um pouco daquilo que eu aprendi para eles e ampliar, as oportunidades que essa pós ofereceu.